Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Jaqueline Cavalcante, sou astróloga, sou terapeuta holística. Convido vocês a se inscreverem aqui no canal, deixarem o seu curtir e o seu joinha e mandem também para os seus amigos e as suas amigas que gostam de temas como astrologia, autoconhecimento e espiritualidade. Bom, no tema dessa semana, quero falar sobre o Ano Novo Astrológico. Hoje é dia 7 de março de 2024. Daqui a alguns dias vamos entrar no Ano Novo Astrológico, porque o Sol, quando ele entra em Áries, é quando a gente considera de fato que o ano começou. Então, estamos nas vésperas de um Ano Novo, como se fosse um Réveillon, então é por isso que Peixes, essa temporada pisciana, tem uma energia de encerramento, de finalização, de introspecção, porque daqui a pouco o Sol entra em Áries e a gente vai começar a viver as temáticas de um Ano Novo Astrológico. E vou falar um pouquinho de como que vai ser esse novo ano. Bom, a gente vem de 2023 regidos pela Lua. Então, 2023, quando o Sol entrou em Áries, lá no dia 20 de março de 2023, iniciou-se o ano da Lua. Então, foi temas muito pautados ao longo do ano sobre a mulher, sobre o feminino. Quem trabalha com curas, com terapias holísticas, a gente sabe que foi um tema que a gente trabalhou muito forte sobre os relacionamentos amorosos. Relacionamentos afetivos foram a pauta do ano de 2023, então teve términos, teve muitas pessoas que passaram por rupturas, pessoas até importantes, celebridades. A questão do feminino também, necessidades emocionais, a gente trabalhou muita questão da mulher, traições, criança interior, foram temas muito profundos, muito íntimos. Muita gente buscou terapia nesse ano, porque a Lua, ela tem essa simbologia de falar sobre as nossas questões emocionais. Então foi um ano para tratar o lado emocional, tratar essa coisa mais íntima de nós, que é a Lua. Então a gente também falou sobre as marés, as águas, enchentes, lidamos com o povo, pessoas, porque a Lua rege também isso. E esse foi o tema de 2023. A Lua, ela trouxe para nós essa necessidade de curarmos o nosso lado feminino, as nossas dores, os nossos traumas, os nossos lutos, as nossas tristezas, porque a Lua, ela fala disso. É uma coisa mais emocional. E ela acolhe a gente. Então, quem ouviu o chamado, quem se tratou, quem se curou, quem buscou, foi respaldado, foi cuidado pela Lua, porque ela é a grande mãe. E aí, quando o Sol entra lá no dia 20 de março de 2024, vamos iniciar o Ano Novo Astrológico, mas agora não vamos ser regidos pela Lua, vamos ser regidos por Saturno. Sim. Então, as temáticas do ano vai mudar. Saturno, ele entrou em Peixes, Saturno, ele tá em Peixes desde 2023. Então, pergunte-se, questione-se o que desde março de 2023 você já tem sentido que está sendo um desafio. Uma área da sua vida que está meio complicada, que está meio desafiadora. Pode ser no trabalho, tá vivendo questões com o chefe, questões de família, né? Pai, mãe, marido, questões com filho, ou questão de dinheiro financeira mesmo. Porque esse Saturno, ele já está desde março de 2023, apesar de estarmos num ano regido pela Lua, por ele já ter entrado em Peixes e ele ser o regente desse ano, ele já estava mostrando para nós como um presságio do que viveríamos a partir de agora. Então, entramos no Ano Novo Astrológico, um ano regido por Saturno. Esse é uma temporada, um ano que vai nos cobrar amadurecimento. Porque a gente entende na astrologia que cada ano, cada ciclo tem ali um planeta que nos rege, que nos orienta, que tem lições, que tem os desafios desse planeta para todos nós. E os ciclos de Saturno são ciclos de desafios, são ciclos de aprendizados. Porque ele é conhecido, né? Ele ali, planeta Saturno, que tem ali aqueles seus anéis em volta, tem uma simbologia de restrição. Né? Os anéis causam esse sentimento de sufocamento, esse sentimento de eu tenho limites. Então Saturno, ele carrega esse peso de ser um planeta que vai falar disso, de limites, de desafios, de, às vezes, coisas lentas, coisas que exigem tempo. Então, quando entramos em 2024 sendo regido por esse planeta, a gente já sabe que é um ano muito desafiador, principalmente para quem tem aspectos importantes em signos de Peixes. Então, um ano novo astrológico que se inicia com uma carga saturnina já traz pra gente que não tem como a gente fugir de certos assuntos.
É um ano para a gente tomar as decisões. Saturno nos cobra amadurecimento. Ele exige isso de nós. Ele é uma carga simbólica e arquetípica da nossa fase como adulto. Então, enquanto a Lua, regida por Câncer, vai falar quando a gente é criança, aquela coisa mais emocional e sensível, Saturno ele já é uma energia mais madura. Ele já te cobra mais. Ele é conhecido por ser como um pai mais castrador. Então, não é dizer que o ano vai ser difícil em si, mas é um ano desafiador. E a gente sabe que são através dos nossos desafios, através dos nossos fracassos que a gente cresce, a gente aprende. Né? O que seria da vida se a gente não errasse? Então Saturno ele vem com essa carga de desafios mesmo. E aí, o que acontece? Quando ele tá no signo de Peixes, ele entrou em Peixes no dia 7 de março de 2023, fica até 14 de fevereiro de 2026. Então, todas as temáticas piscianas estão sendo trabalhadas em todos nós. É uma questão global. Todos nós, como humanidade, como seres aqui, estamos vivendo as questões e os desafios de um Saturno em Peixes. Então, agora que ele entra de fato sendo regente do ano, ele vai cobrar com mais força os assuntos piscianos. Que são? Bom, falo muito sobre peixes aqui, estamos vivendo essa temporada pisciana. Falei sobre a era de peixes, já falei sobre peixes e o vitimismo aqui para vocês. Falamos sobre vidas passadas, que tem todo a ver com assuntos piscianos. Então, esse Saturno em peixes, o primeiro tema que ele vai cobrar de nós, porque peixes ele é um signo muito... ele é de água, ele é mental, ele vai falar muito sobre as nossas emoções. Mas um Saturno, num signo sensível, que é peixes, ele cobra de nós, ele ensina a gente a lidar com as nossas questões emocionais. É o ano da saúde mental. É extremamente importante buscarmos ajuda neste ano de 2024. Esse Saturno em Peixes é aquele cara que vai falar assim pra você, olha, você tem um trauma, você tem uma situação muito delicada na sua vida, que por muito tempo você ignorou, você viveu o escapismo pisciano. Não quero ver, depois eu vejo, depois eu me preocupo. Essa temporada vem cobrando da gente olhar para isso, tratar isso, cuidar disso, encarar. E Saturno é esse cara que ele vai falar e vai pedir para você ver. Na verdade, ele vai te mostrar, ele vai esfregar para você todas as suas fugas, os seus vícios, os seus erros, os seus enganos, os seus erros cometidos principalmente, e ele vai pedir correção, porque essa é a simbologia de Saturno. Ele é o planeta do tempo, o planeta do amadurecimento, um planeta muito sério. Então, ele vai falar pra gente que não tem mais como a gente viver um lado escapista de peixes, a gente deixar para depois as coisas, fugir pro nosso mundinho. É um ano da gente encarar isso, da gente lidar isso. Por isso que as questões de saúde mental vão vir com peso nesse ano. Então vamos observar aí, mas os temas como pessoas que usam os entorpecentes, então pessoas que tomam remédios pesados para dormir, pessoas que têm síndromes, têm depressão, ansiedade, que tomam remédios pesados, porque peixes tem tudo a ver com os toxicológicos também. Esse tema da saúde mental, que estamos caminhando para uma sociedade mais doente mentalmente, a gente vê jovens, pessoas da minha idade, pessoas até mais velhas, assim, passando por questões difíceis, como uma depressão profunda, pessoas que demoram muito tempo para lidar com essas emoções, lidar com esses traumas. Então Saturno ele tá pedindo isso para nós. Cura isso, cura você mesmo. Olha para essas questões. Olha para isso e trata isso, busque ajuda. É um ano que as terapias em si ganham essa ajuda saturnina da gente conseguir ajudar essas pessoas a entender quais são os sonhos dela também, a entender quais são as frustrações dessa pessoa. Então na nossa vida pessoal, a gente tá sentindo em alguma área, porque todos temos peixes em alguma área do nosso mapa, sentimos que tá difícil, que tá desafiador. A gente anda, mas é como se a gente estivesse aos passos lentos. É esse Saturno falando assim, olha para isso aqui, olha para essas questões. Então, quando a gente entra num ano regido por Saturno, a primeira temática são estes desafios. Mas, ao mesmo tempo, Saturno não quer dizer que ele é só um cara castrador. Não é isso. Porque ele rege as bases e as estruturas. Ele traz firmeza, solidez para nós. Então ele nos ajuda a construir as coisas. Saturno tem uma energia em nós, no nosso mapa pessoal, de coisas que eu construo com o tempo, o meu amadurecimento. Quando a gente é jovem, a gente não é maduro, a gente amadurece com as fases. Ciclos de Saturno são de 28 e 29 anos. É quando a gente de fato vira adulto para a astrologia.
Quem nunca ouviu falar das crises dos 30 anos? Então, esse Saturno, ele também ajuda a gente a amadurecer certas questões pessoais. É um processo de amadurecimento emocional. Olhar para suas questões dolorosas, encarar suas dores, lidar com elas e de fato se curar. Saturno ele é um corretor, ele corrige aquilo que está errado. Então, vamos supor uma pessoa que tem um trauma muito grande de infância. Essa pessoa, por exemplo, teve um trauma com uma mãe, um abandono de uma mãe, uma rejeição. Então ela já é uma criança que foi ferida. Essa criança se torna um adulto. E esse adulto fere outras pessoas. Esse adulto pode ferir outro. Pode ferir quem? Pode ferir os filhos. Esse adulto pode ferir uma mulher, um marido. Esse adulto fere a sociedade, porque ele é a criança ferida. E esse Saturno, ele vem para corrigir isso. Ele vem falar isso, ele vem mostrar para você os seus padrões, o que você foi vivendo de forma inconsciente, de forma pisciana, e ele fala assim, corrige-se, cuida de você, cuida da sua espiritualidade, dê valor à sua vida, dê valor ao que você faz, dê valor à sua família, sabe? É uma questão também, é um período da gente olhar muito para nossa missão espiritual aqui, enquanto seres, porque Peixes fala disso. Peixes fala muito sobre eu estar vivendo, eu viver aqui na matéria, eu não ser daqui, mas eu vivo aqui. Eu tenho empatia, eu tenho compaixão, eu dissolvo o meu ego para ajudar o outro. Então esse Saturno em Peixes também está destruindo muitos egos. Também está nos corrigindo, nos endireitando para os nossos erros. E aí a gente corrigir erros é a gente assumir que a gente errou. E o nosso ego não quer assumir que a gente errou. Então é um ano de muito amadurecimento dessas exigências piscianas que estão sendo pedidas para nós. Mas se trabalharmos bem as questões piscianas, a gente pode crescer muito a nível espiritual. Para quem gosta dos temas sobre espiritualidade, ascensão e sobre toda essa fase espiritual que a gente vem vivendo, esse Saturno nos ajuda a gente transmutar, a gente sair de certas situações e fazer as transformações necessárias. Porque esse Saturno, ele constrói também. E a gente vive temporadas de Plutão em Aquário, que eu já falei aqui várias vezes, que é o planeta da destruição, que ele desintegra e elimina. Ele mostra pra gente aquilo que tem que morrer. Enquanto um destrói, o outro constrói. Então, Plutão em Aquário tá revelando muitas questões, tá mostrando pra gente coisas desconfortáveis, tá pedindo transformações profundas, ele é a grande metamorfose, e Saturno em Peixes está nos construindo, mas agora com bases e valores maiores. Empatia, coletivo, sem ser o que eu quero, o meu desejo, sem ser uma coisa egóica. É uma temporada em que a gente está de fato aprendendo o que é contribuir com a sociedade, o que é contribuir com o coletivo. Não posso só pensar em mim, preciso pensar nos outros também, cuido de mim, cuido do outro. E essa é uma temporada que vai exigir isso da gente, é momento de aprendizado. Já falei sobre Plutão em Aquário, vou deixar aqui um tag do vídeo que eu fiz no início do ano, que Plutão em Aquário, ele rege as massas, o coletivo. Então ele tá mostrando pra gente que juntos somos mais fortes. E esse Saturno em Peixes, ele vai ser um grande corretor disso. Ele vai mostrar o seu erro também perante a sociedade, o que você fez de errado. O que você fez com você, o que você fez com o outro, mesmo que você não tenha consciência disso, porque é um Saturno em Peixes, e em Peixes a gente fala de coisas inconscientes, a gente fala de névoa, a gente fala de ilusão. E aí é um ano em que a gente tem que amadurecer, temos que crescer. É um ano em que a gente cresce em espírito, a gente é compromissado, a gente leva a nossa espiritualidade com responsabilidade. É tempo de responsabilidade, é tempo de comprometimento. Saturno fala disso, essas são as palavras-chave disso. Então, quem escuta o chamado, quem se rende, né, quem solta e fala assim, ok, vou me tratar, vou me cuidar, vou me abrir, para que eu guardo tanta mágoa, por que eu tenho uma depressão há tanto tempo, tenho ansiedade há tanto tempo e nunca olho para isso, eu trato os sintomas com remédios, mas nunca olhei de fato para o que me causa isso, o que me gera esse problema que eu tenho, o que me gera uma depressão, o que me gera uma ansiedade que eu tenho, uma síndrome do pânico. E em Peixes a gente acessa lá o nosso inconsciente. A gente acessa esses pontos mais profundos e delicados. Por isso que é um signo muito sensível. Só que esse Saturno, ele vai cobrar isso da gente. Então, eu trouxe algumas passagens de Saturno em Peixes. Como eu já falei, o ciclo dele é de 29, 30 anos. E as últimas
Passagens de peixes, tivemos entre 1906 a 1908 os filmes coloridos no cinema. Então, Peixes fala muito sobre as artes, né, aquilo que é invisível. Então, foi quando esse Saturno trouxe a estrutura, trouxe esse avanço também para a arte, para a música, para o cinema. A gente teve aqui no Brasil a fundação da Cruz Vermelha, então tem tudo a ver com o tema pisciano, né? E o primeiro voo de Santos Dumont. Então, quando a gente fala de peixe, a gente fala dos sonhos. Então, voar era um sonho. E aí vem Saturno e fala assim, vamos realizar. Então também ele traz uma potência em nós de construirmos e realizarmos sonhos, desde que a gente trabalhe duro para isso. A gente arregaça as mangas e trabalha. Uma coisa é só sonho, outra coisa é quando eu trabalho para realizar ele. Então ele me exige também isso. Tivemos entre 1935 a 1938 a fundação do AA, que são os Alcoólicos Anônimos. Então, como é interessante, né? Porque Peixes é um signo que fala muito sobre os vícios. Então, ter essa fundação, ter esse instituto que fala sobre isso também, né? Esse lugar que trata pessoas com problemas psíquicos também, que trata os vícios, tem tudo a ver com as temáticas piscianas. E a gente teve o nascimento de Dalai Lama e o Papa Francisco. Então eles estão tendo o terceiro retorno de Saturno no mapa deles. E são figuras de autoridades espirituais. Falam da espiritualidade, trabalham, são devotos à espiritualidade. Então é interessante como esse Saturno em Peixe também fala muito sobre esse compromisso que a gente tem com a espiritualidade, né? E ajudar o próximo. E aí, entre 1964 a 1967, tivemos os festivais de músicas, e entre 1993 a 1996, o primeiro DVD nos Estados Unidos. Mais uma vez, Saturno em Peixes trouxe para a música, para a arte, para o cinema, esse grande avanço. E a gente pode esperar boas melhoras nessa área também, da beleza, quem trabalha na área da beleza, espiritualidade, curas, terapias. A nível global, o que pode acontecer? Peixes rege as marés, né, as águas dos mares, então a gente pode ver situações como tsunamis, marés cheias, acidentes marítimos também tem tudo a ver com peixes. Tem uma questão também sobre os nossos falsos profetas, porque Peixes fala sobre isso, então os falsos profetas, os religiosos, questões e mudanças na religião, pessoas que usam a religião e a palavra para algo errado, Saturno vem e corrige isso, vamos nos atentar também. Esse Saturno vai falar muito sobre saúde mental, como eu falei, então o uso de psicodélicos, de drogas, a gente vai ver uma regulação, a gente pede, né, espera que Saturno corrija isso, porque tem muita coisa que está errada. E também para questões que a gente fala de pessoas que estão despertas, pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, nós que somos os trabalhadores da luz, esse Saturno pede pra gente comprometimento, ajuda as pessoas que estão despertando, ajudar as pessoas que estão buscando ajuda. Se você tá assistindo aqui meu vídeo e você gosta desse tipo de conteúdo, você é uma pessoa empática, você simpatiza com o que eu trago aqui pra vocês, e vocês têm, assim como eu, um desejo de contribuir e ajudar com alguém. Então esse Saturno em Peixe tá falando isso pra gente. Olha, temos uma missão espiritual, acorda pra ela, né? Vê aí, assiste seu vídeo sobre vidas passadas, talento de vidas passadas, missão, propósito, porque esse Saturno tá cobrando isso da gente. Se eu vim para tratar, se eu vim para curar, se eu vim ser uma pessoa que vai contribuir, não adianta eu trabalhar numa empresa das 8 às 8, não adianta trabalhar numa caixa ali, ficar anos e anos da minha vida, se a minha missão espiritual é ajudar, é curar, é estar com pessoas. Então esse Saturno toca em nós nesse ponto. Quem são os mensageiros da luz? Quem são os adultos índigos? Quem são as sementes estelares? Quem são as pessoas que são comprometidas com esse processo de despertar espiritual? Passar uma mensagem que ajuda o outro, contribuir com a vida do outro, né? Através da astrologia, através das terapias. Então, 2024 entra nessa energia saturnina e, claro, né? Temos peixes em alguma área do mapa. E aí, vou pedir para você mandar aqui embaixo para mim qual que é a área que você tem o signo de peixes, e vou comentar depois e responder para você qual é o tema que esse Saturno tá te pedindo, esse comprometimento e essas decisões, tá bom? Comenta aí se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante para o canal crescer. Eu vou ficar por aqui, um beijo e até a próxima semana.